Durante uma sessão da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten aproveitou a presença de uma delegação do Parlamento Europeu para denunciar internacionalmente a situação de erosão da democracia em que se encontra o Brasil, com a ditadura da toga instalada, mantendo inclusive presos políticos. O deputado disse: durante a visita da delegação do Parlamento Europeu à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, reforcei a importância do acordo Mercosul-Europa e do fortalecimento dos laços entre países democráticos. Na oportunidade, denunciei também a ruptura institucional em curso no Brasil, promovida por um judiciário parcial e capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, que constantemente ameaça censurar parlamentares, assim como já o fez várias vezes, caso ousem discordar de seus métodos inquisitoriais. Também chamei a atenção para os presos do dia 8 de janeiro, muitos dos quais sequer estavam presentes na área da Praça dos Três Poderes na hora das depredações e que estão detidos unicamente pela vontade do ministro Alexandre de Moraes, sem qualquer prova ou evidência de crime cometido. O mundo inteiro precisa saber que o Brasil mantém presos políticos, cidadãos censurados e mesmo jornalista autoexilado no exterior com passaporte confiscado por crime de opinião. Como parlamentar eleito, pelo voto de 256 mil gaúchos, tenho feito frente a esses absurdos e defendido a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. É o oposto do que têm feito ministros que nunca receberam um voto sequer e tentam impor à força, com decisões à margem da Constituição, suas definições pessoais e distorcidas do que é democracia e liberdade. O mundo precisa saber e estou fazendo a minha parte. Em outro evento, Van Hatten foi intensamente aplaudido ao pedir respeito ao empreendedor e dizer: o que nós vimos acontecer na semana passada, a cassação de um parlamentar eleito pelos trabalhadores, pelo povo brasileiro, de uma forma arbitrária e inconstitucional pela Corte Eleitoral, é algo que precisa ser rechaçado por todos que pagam as contas das suas excelências. O deputado afirmou: não vamos tolerar que um só de nós seja cassado ilegal e inconstitucionalmente, porque no momento em que um é cassado, o próximo será também. É o respeito ao voto do cidadão e ao dinheiro do pagador de impostos que está em jogo também. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República. Censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confiscos, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores,
está sendo confiscada, a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Colegas parlamentares da União Europeia, do Parlamento Europeu, em nome do deputado José Manuel Fernandes, que é de Portugal e aqui representa a todos presidindo esse grupo Brasil-União Europeia. Eu sou também descendente de europeus, aliás, como grande parte dos brasileiros, no meu caso, pelo lado de mãe da Alemanha e pelo lado de pai da Holanda, inclusive meu pai nascido na Holanda. Portanto, aprendi o idioma em casa. O polonês estava um pouco mais difícil, né? O Girão falou aqui, não deu para entender nada. Mas eu tive essa oportunidade, o general Girão está ali, de aprender em casa e de conhecer mais da cultura, mas não apenas em casa. Embaixador Ignacio Ibáñez, parabéns pelo seu trabalho, à frente aqui da delegação europeia, como também no próprio continente europeu. Estudei ciência política na Universidade de Leiden, depois parcialmente financiado, inclusive, esse curso pela União Europeia. Na Dinamarca, um mestrado em jornalismo e o segundo ano desse mestrado na Universidade de Amsterdã. Ali pude, por algumas vezes, visitar o Parlamento Europeu, pude estar em Bruxelas várias vezes e perceber o quão importante é para a Europa e para o Brasil que os nossos vínculos sejam mais fortes do que são hoje. É para nações democráticas em que se respira liberdade que o Brasil precisa olhar, e é para nações que têm essa vontade de respirar democracia e liberdade também que a Europa pode sempre se direcionar quando buscar acordos comerciais, porque certamente serão mais duradouros e sustentáveis. Estamos vendo agora os lamentáveis feitos da Rússia na Ucrânia, o quanto a dependência da Rússia e também de outros países autoritários tem prejudicado a União Europeia, a Europa como um todo, e por isso mesmo precisamos fortalecer nossos laços, e vocês têm aqui em mim um parceiro para superarmos todas as dificuldades para que esse acordo de livre mercado entre a União Europeia e o Mercosul seja uma realidade. Quero aproveitar o momento aqui para dizer que essa defesa da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, da dignidade da pessoa humana é fundamental no nosso país, e nós estamos passando por um momento muito grave. Um momento, deputado Osmar, pelo qual, infelizmente, a Venezuela trilhou no passado e do qual parece não conseguir sair mais. Nós temos, nesse momento, no Brasil em curso, uma ruptura institucional que tem dado ao poder judiciário poderes ilimitados. Eu vi há pouco o deputado César falando sobre a situação no início do ano. Eu entendo a repercussão internacional horrível que houve. Inclusive, eu estava na Europa visitando familiares quando ocorreu o trágico, abjeto 8 de janeiro. Obviamente, todos aqueles que barbarizaram e depredaram precisam ser responsabilizados. No entanto, é importante lembrar que a maior parte daquelas pessoas estavam ali manifestando em paz. E hoje o que nós estamos percebendo é que o abuso de poder feito contra muitos que hoje ainda estão presos não é conhecido internacionalmente. Há hoje, caro presidente José Manuel, há hoje ainda mais de 400 presos no Brasil, presos políticos, contra os quais não há uma imagem, não há nenhuma prova de que tenham participado da depredação. Advogados não têm acesso aos autos, estamos denunciando isso agora, inclusive, a cortes internacionais.
por ordem de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, respaldado pelos demais ministros Alexandre de Moraes. E por que isso tem acontecido no Brasil? Em primeiro lugar, porque há uma revolta de uma população que pode ter apoiado o Bolsonaro na eleição contra Lula, mas que não era necessariamente bolsonarista, como aliás foi o meu caso. Não sou bolsonarista, sempre fui independente na eleição passada, sou de direita, sou liberal. No entanto, o que nós vimos é que muitas pessoas ficaram absolutamente indignadas com o partidarismo de uma Suprema Corte que livrou de crimes o atual presidente Lula depois de ser condenado em todas as instâncias anteriores pelos crimes de corrupção, anulando apenas o seu processo. E aqueles que anularam o seu processo foram também juízes indicados por Lula e por Dilma, sua sucessora, na sua maioria, para serem ministros da Suprema Corte. Então é importante nós trazermos esses fatos também aos colegas parlamentares europeus que aqui estão, para que saibam que a democracia brasileira nunca correu tanto risco na história recente como corre hoje, em virtude de ações autoritárias de um ministro da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes, que inclusive ameaça calar e censurar parlamentares como eu, nas redes sociais, se ousarem criticá-lo em público como eu estou fazendo hoje. Vários parlamentares tiveram suas redes bloqueadas por decisões monocráticas desse juiz chamado Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Brasileira. Nós precisamos, portanto, superar esse tema. Estamos aqui trabalhando para que a democracia brasileira saia vitoriosa, apesar daqueles que dizem defendê-la num poder judiciário que não tem um voto, porque votos temos nós e votos têm vocês, parlamentares da União Europeia, e somos os mais legitimados a defender a democracia. Aqueles que não têm um voto e dizem que defendem a democracia, lamentavelmente aqui no Brasil estão fazendo por atacá-la, como aconteceu na Venezuela e é o caminho de outros países. Eu agradeço, senhor presidente, portanto, a oportunidade aqui de me manifestar. Me manifesto também em nome de muitos familiares de presos hoje políticos e perseguidos no Brasil. Há um deputado preso por crime de opinião sem nenhuma previsão legal ou constitucional para isso. Há cidadãos brasileiros, inclusive jornalistas no exterior, com seus passaportes cancelados por terem contrariado a opinião da Suprema Corte, em alguns momentos, inclusive, desconfiado do resultado, por exemplo, das urnas eleitorais. Eu não acho que é papel de um democrata ficar desconfiando do sistema, mas tampouco acho que uma Suprema Corte ou um tribunal pode caçar a opinião de pessoas no Brasil, sejam deputados, jornalistas ou cidadãos comuns nas redes sociais, por ousarem dizer que não confiam, por exemplo, no sistema eleitoral. É um direito do cidadão, que a Corte pode até dizer que não lhe cabe. E eu posso, inclusive, discordar da opinião dessas pessoas, mas calá-las, como a gente está vendo acontecer no Brasil, isso é muito grave, isso é muito triste, isso é algo que precisa ser trazido a conhecimento internacional, porque não é sustentável e, lamentavelmente, este governo de Luiz Inácio Lula da Silva está se beneficiando dessas atividades inconstitucionais e, inclusive, está sonegando as imagens das destruições, para concluir, presidente, sei que já excedi o tempo, eu vi agora o relógio, inclusive o presidente Lula não quis entregar as imagens das depredações dentro do Planalto, não quis, negou acesso, e agora ficamos sabendo, quando finalmente a imprensa teve acesso, sabe-se lá como as imagens, que muitas das depredações ocorridas dentro do Palácio do Planalto foram facilitadas por pessoas que trabalhavam lá, tanto é assim que o ministro Gonçalves Dias de Lula caiu naquela oportunidade quando as imagens vieram a público. Não quero, repetindo e finalizando, passar a mão sobre a cabeça de ninguém. Quem quer que tenha barbarizado e quebrado deve vir e ser completamente penalizado conforme a lei. Mas nada além da lei e nada contra a lei. E o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, é uma agressão aos direitos humanos, e eu não posso tolerar que isso prossiga. Agradeço a oportunidade da fala e, se puder ter a oportunidade também de visitá-los em breve, outra vez no Parlamento Europeu, assim o farei, inclusive para levar essas questões que trouxe aqui, que entendo são muito importantes para que não haja a desinformação que muitas vezes ocorre apenas porque as narrativas prevalecem sobre os fatos. Obrigado. Mas pelo que foi dito aqui por deputados da oposição, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma intentona golpista. Esses presos que estão aí, eles estão presos sobre o devido processo legal, com promotores, com o Ministério Público, com juízes. E se nós vamos duvidar da Suprema Corte de um país,
da justiça feita pela Suprema Corte do país. E só pensa isso que tem ideias ditatoriais, que não tem o respeito pelos poderes sacros, que é o Parlamento, que é o Executivo e que é o Supremo Tribunal Federal. Então, não leve essa imagem, não. Até porque, vocês sabem, Portugal, Polônia, conhecem o ar da ditadura e o ar da democracia. Vocês aqui estão respirando a democracia. Presidente, me dá só um minuto. A doutora Gabriela está aqui, eu pedi para o deputado Flávio falar com ela, que ela é filha de um preso do 8 de janeiro, contra o qual o Estado não produziu uma prova até hoje. Perdeu 16 quilos na cadeia, já está há 4 meses definhando. O Ministério Público pediu uma junta médica e o ministro todo-poderoso Alexandre de Moraes não deu ainda o direito que uma junta médica pudesse avaliar o seu caso. Só quero dizer isso, senhor presidente, porque assim, aqui foi dito, não é bem assim, Estado de Direito está funcionando, só para dar ao deputado a oportunidade de conversar com uma advogada que é filha também de um preso político hoje no Brasil, contra o qual não foi produzida a prova. Tiver prova, eu já disse para ela mesmo, vai pagar, porque se quebrou, vai pagar. Ele alega, a justiça tem que provar se é verdade ou não, ou ele tem que provar na justiça se é verdade ou não. Ele alega que foi só se proteger, afinal estava pacificamente lá. Só para deixar isso claro, presidente, para não ficar também o dito pelo não dito aqui, é muito grave a situação e muito triste, e eu quero que, da direita à esquerda, todos defendam os direitos humanos e o devido processo. Porque se hoje está pegando quem é de direita, amanhã vai pegar quem é de esquerda, porque o autoritarismo, ele não tem ideologia. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, nesses breves minutos que possuo, iniciar dizendo que é um pouco irônico falarmos em dia livre de impostos, porque, obviamente, não ficaremos livres deles depois desta sessão solene. Apenas chamaremos a atenção da sociedade brasileira de que até o final desse mês de maio trabalhamos única e exclusivamente para pagar os custos do Estado, municípios, estados e União. E simbolicamente daqui para frente estaríamos trabalhando para nós, mas assim como disse Benjamin Franklin, só repito aqui, e ele apenas popularizou também um dito muito antes já corrente na sociedade americana, tão insatisfeita com os impostos cobrados antes da Revolução dos ingleses, há apenas 2 coisas certas na vida: a morte e os impostos. Eles continuarão sendo cobrados, apesar de hoje estarmos celebrando a liberdade dos impostos. Estou aqui com uma gravata do Instituto Mises, e Mises foi aquele que refutou Marx. Marx, que instituiu a ideologia socialista tão bem definida por Winston Churchill, e faço questão de ler a tradução aqui para não falhar, como a filosofia do fracasso, refere-se ao socialismo, a crença na ignorância, a pregação da inveja. O defeito inerente do socialismo é a distribuição igualitária da miséria. E é importante lembrar essa frase de Winston Churchill e referir-me a Mises aqui, porque quando ele refuta Marx, ele lembra, Efraim, que a história, senador, da mais-valia, ela não tem como ser aplicada de fato na economia, porque não leva em consideração, em virtude da inveja do seu proponente, em virtude da falta de visão sobre como funciona a economia e o empreendedorismo, não leva em conta que todo empreendedor, quando inicia, por meio da sua vocação empresarial de produzir riqueza, todo empreendedor corre o risco de eventualmente não ter lucro, ter prejuízo, de quebrar. Aliás, quantos quebraram 1, 2, 3, 4, 5 vezes até finalmente terem sucesso na vida? A inveja não permite a muitos verem o esforço empreendido, até porque o invejoso não quer trabalhar, não quer se esforçar, muito melhor não ver o esforço que os outros precisam empreender para chegar onde finalmente chegaram e obter o sucesso que finalmente obtiveram. Por isso, Mises, sim, refutou Marx. E neste momento, em pleno século XXI, me preocupa muito que em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, esteja predominando uma ideologia de esquerda, um socialismo
que tenta ser imposto, inclusive, à força sobre os brasileiros, à força, violentamente, contra aquilo que diz a Constituição, contra aquilo que dizem as nossas leis. Eu quero chamar a atenção a este fato, contando com a tolerância do presidente para poder concluir o raciocínio sobre o que está acontecendo nesse momento do Brasil. Eu faço questão de mencionar este fato porque o que nós temos hoje de poder público funcionando no Brasil é graças ao empreendedor, é graças a quem produz, é graças ao trabalhador brasileiro. Não existe um centavo de dinheiro público que entre nos caixas da União e pague os confortos de suas excelências que não tenha sido gerado por quem trabalha no nosso Brasil, e por isso precisa ser o empreendedor, o trabalhador, profundamente respeitado. O que nós vimos acontecer na semana passada, a cassação de um parlamentar eleito pelos trabalhadores, pelo povo brasileiro, de uma forma arbitrária, irregular e inconstitucional pela Corte Eleitoral, é algo que precisa ser rechaçado por todos os que pagam as contas das suas excelências. Não vamos tolerar, senhor presidente desta sessão, parlamentares do Brasil, que um só de nós seja cassado ilegal e inconstitucionalmente, porque no momento que um é cassado, o próximo será também. É o respeito ao voto do cidadão e ao dinheiro do pagador de impostos que também está em jogo neste momento. Por isso estive ontem em Curitiba para dizer que estamos todos juntos com Deltan Dallagnol. Estamos todos juntos pela democracia, juntos pela liberdade. E ainda que não estejamos daqui para frente, depois dessa celebração, livres dos impostos que nos acompanharão, sim, lamentavelmente eu diria até a morte, que pelo menos nós sempre nos levantemos e digamos: ou ficar a pátria livre, ou apesar dos impostos, morrer pelo Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.